A trágica história de Orfeu e Eurídice é uma das grandes histórias de amor da mitologia grega. Enquanto muitos casamentos e casos amorosos eram ruins e violentos, o poeta e sua noiva eram um casal que realmente tinha amor um pelo outro. No entanto, os dois estavam condenados a nunca poder desfrutar de suas vidas juntos. Assim como estavam unidos pelo casamento, foram despedaçados pela morte. Antes de continuar, se gosta de mitologia, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal para receber nossos próximos vídeos. A imagem de Orfeu descendo para o submundo para trazer de volta seu amor perdido é uma das lendas gregas mais duradouras e românticas da mitologia grega. Seu amor e a bela maneira como ele expressou tinham o poder de mover até Hades a misericórdia. A triste história de Orfeu e Eurídice é mais do que apenas um conto romântico, no entanto. Foi também um conto central na fundação de um dos grupos secretos mais influentes e intrigantes do mundo antigo. A história de Orfeu e Eurídice é mais bem preservada nas obras dos poetas romanos. Ovídio e Virgílio escreveram um conto em sua totalidade, com pequenas variações. Os historiadores sabem, no entanto, que a história foi contada muito antes de seu tempo. O próprio Orfeu aparece em muitas outras obras, e há referências ao seu amor por Eurídice em vários textos gregos antigos. A maioria das fontes concordam que Orfeu era filho de Apolo e uma ninfa. Ao que tudo indica, sua mãe era Calíope, a musa, cujo domínio particular era a poesia épica. Apolo era o deus da música e tinha recebido seu instrumento, a lira, por seu meio-irmão Hermes. Poetas do mundo antigo tipicamente tocavam a lira como parte de suas recitações, então Orfeu herdou uma afinidade pela música e poesia de ambos os seus pais. Reconhecendo que seu filho estava naturalmente inclinado para a arte da música, Apolo presenteou Orfeu com uma lira quando ele era uma criança. Ele rapidamente dominou seu uso, e sua mãe o ensinou a escrever belas palavras para compor suas canções. Orfeu logo ganhou aclamação como o maior músico e poeta do mundo. Sua aclamação se espalhou particularmente entre aqueles que eram dedicados a Apolo. Um desses devotos era Quiron, o sábio centauro que orientou muitos heróis e semideuses. Quando soube que um dos príncipes que havia adotado, Jasão, estava prestes a embarcar em uma épica viagem marítima, Quiron o aconselhou a incluir Orfeu entre a tripulação. Quiron disse a Jasão que ele precisaria dos serviços do músico quando ele navegasse pela Ilha das Sereias. O Argos e sua tripulação só passaram por esta ilha porque foram levados milhares de quilômetros fora do curso. Então Quiron pode ter sido inspirado pelos poderes proféticos de Apolo para sugerir Orfeu como um argonauta. Jasão afirmou o conselho do centauro e pediu a Orfeu para acompanhá-lo. O músico tornou-se um dos muitos heróis a bordo do Argos, incluindo Hércules e Télamo. Como Quiron previu, o Argos passou pela Ilha das Sereias em sua sinuosa viagem de volta. Orfeu pegou sua lira e começou a cantar uma canção própria, afogando o som das sedutoras marinhas. Após suas aventuras a bordo do Argos, Orfeu encontrou uma bela jovem chamada Eurídice. Eles se apaixonaram profundamente um pelo outro e se prepararam para viver uma longa vida juntos. Fontes antigas dão 2 relatos do infortúnio que se abateu sobre Eurídice. A maioria dos relatos dizia que ela estava no campo com um grupo de ninfas quando ela se encontrou com a tragédia. Alguns relatos alegaram que Eurídice era tão feliz em seu casamento com Orfeu que ela dançava constantemente. Enquanto ela dançava através de um campo com outras ninfas, ela não prestou atenção e acidentalmente pisou em uma víbora. Outras histórias, no entanto, dizem que ela foi mordida pela cobra enquanto fugia em vez de dançar. Alguns disseram que um homem foi tomado pela luxúria por ela, enquanto outros alegaram que o meio-irmão de seu marido, Aristeu, era seu perseguidor. No entanto, ela se deparou com a cobra. Eurídice quase imediatamente morreu de seu veneno. Orfeu expressou sua dor da maneira que veio mais naturalmente para ele. Ele sentou-se com sua lira e compôs um poema de tal beleza de partir o coração que cada coisa viva chorou junto com ele. Versões posteriores da história adicionaram outra camada de tragédia à morte de Eurídice. Alguns escritores alegaram que Orfeu perdeu sua noiva no dia do casamento. Ovídio escreveu que Himeneu, o deus do casamento, supervisionou pessoalmente a cerimônia que uniu Orfeu e Eurídice. Embora os dois estivessem profundamente apaixonados, o deus matrimonial infelizmente previu que sua união e a alegria que isso lhes trouxe não duraria. Neste relato, Eurídice foi morta durante as celebrações realizadas para seu casamento. Orfeu perdeu a mulher que amava antes de ter a chance de viver como marido e mulher. Orfeu estava tão consumido pela dor que resolveu recuperar Eurídice.
Muitas versões da história não contam como Orfeu tomou a decisão de ir para o submundo em busca de sua noiva. Alguns, no entanto, alegaram que Apolo ou uma das ninfas o convenceu a fazer a viagem. Poucas pessoas na mitologia grega entraram com sucesso no submundo antes de suas próprias mortes, e ainda menos sobreviveram para retornar à terra dos vivos novamente. Orfeu jogou a cautela ao vento, no entanto, mas sem Eurídice ele não se importava com sua própria vida. Orfeu entrou no submundo através de um portão perto da cidade de Tainarum. A caverna lá era o mesmo portão que Hércules tinha usado em sua busca para trazer Cérberos para fora do reino de Hades. Orfeu desceu pela escuridão até cruzar o rio que marcou a fronteira do submundo. Uma vez que ele entrou na terra dos mortos, ele começou a cantar. Em vez de vagar pelo submundo em busca de sua noiva perdida, Orfeu ficou no mesmo lugar e cantou um poema enquanto o compunha. Em seu poema, ele convocou os habitantes do submundo para ajudá-lo em sua busca. Ele assegurou-lhes que ele não queria prejudicar ninguém ali, embora ele reconhecesse que sua aparição no reino de Hades podia ser uma ameaça, mas ele afirmou para todos que foi forçado a visitá-los por causa de sua dor insuportável. Enquanto cantava sobre seu amor por Eurídice e a dor que sentia desde sua morte, os moradores do submundo ficaram fascinados por sua música. Havia aqueles que podiam se reunir enquanto ele tocava, enquanto outros se esforçavam para ouvir a bela e comovente canção de longe. Finalmente, Perséfone e Hades se aproximaram do músico. A rainha do submundo ficou muito comovida com suas palavras tristes e belas canções. Perséfone chamou o fantasma de Eurídice para que Orfeu pudesse vê-la mais uma vez. Incapaz de negar o pedido de misericórdia de sua esposa, Hades concordou em permitir que Eurídice voltasse para a terra dos vivos com seu marido. Permitir que uma alma deixasse seu reino era quase inédito, no entanto. Então Hades impôs uma condição ao casal. Como sinal de sua fé e obediência, Orfeu teve que levar sua noiva à superfície sem nunca olhar para trás por todo o caminho de volta ao mundo dos vivos. Orfeu rapidamente partiu para o mundo dos vivos. Eurídice seguiu alguns passos atrás dele e ele teve o cuidado de nunca olhar para trás. Embora o caminho fosse íngreme, ele não arriscou romper seu acordo com Hades, voltando-se para ajudá-la a escalar. À medida que se aproximavam cada vez mais da superfície, no entanto, Orfeu ficou mais preocupado. Eurídice estava subindo atrás dele em silêncio e ele se preocupou que ela poderia ter ficado para trás. Ovídio disse que os dois estavam quase no portão quando as preocupações de Orfeu o dominaram, e ele voltou para ter certeza de que Eurídice ainda estava atrás dele. Outros disseram que ele chegou à superfície e voltou atrás, esquecendo que sua esposa estava alguns passos atrás dele, e portanto ainda no submundo. Ao se virar, Orfeu rompeu seu acordo com Hades. Eurídice foi puxada de volta para o submundo mais uma vez. Orfeu correu e tentou fazer o seu caminho de volta para o submundo para tentar novamente. Infelizmente para ele, os guardiões do reino de Hades não deixariam passar novamente, e ele foi forçado a admitir que havia perdido Eurídice para sempre. De acordo com muitos escritores, Orfeu nunca se recuperou da dor de perder sua amada esposa 2 vezes. Ele evitava as mulheres e se tornou uma figura reclusa. Sua mãe Calíope se casou com o rei da Trácia, então Orfeu passou seus últimos anos perto dela. Embora ele vivesse no reino de sua mãe, no entanto, ele tomou pouco consolo de estar perto dela. O relato mais conhecido de sua morte disse que Orfeu evitou os deuses, assim como outras pessoas. O poeta estava zangado porque nenhum dos deuses do Olimpo interveio para salvar Eurídice. Embora ele já tivesse composto belos hinos em honra dos deuses, ele virou as costas para todos eles, exceto Apolo. Uma manhã, Orfeu saiu para prestar suas condolências a Apolo quando o sol se levantou. Ele fez isso perto de um oráculo de Dionísio. Um grupo de trácios, em uma bebedeira em adoração ao deus do vinho, reconheceu o músico, que uma vez havia homenageado seu deus também. Furiosos por ter abandonado sua adoração a Dionísio, eles o rasgaram em pedaços. Outra história de sua morte também incluía um grupo de mulheres trácias, mas sua razão para matá-lo era muito diferente. Esta história alegava que Orfeu tinha de fato se tornado um seguidor devotado de Dionísio em seus últimos anos. O culto de Deus do vinho permitiu que ele esquecesse sua dor. Orfeu espalhou o culto de Dionísio para muitos lugares, incluindo a Trácia. As mulheres de lá não só abraçaram Dionísio, mas também foram atraídas pela bela música e poesia de Orfeu. Após a morte de Eurídice, no entanto, Orfeu jurou seu amor às mulheres.
Enquanto ele tinha alguns casos entre os jovens da Trácia, ele não prestou atenção às mulheres que o cercavam. As mulheres trácias não estavam acostumadas com esse tipo de desatenção e ficaram enfurecidas com isso. Por conta disso, tomadas pelo ódio, elas o mataram por recusar seus avanços. Embora os detalhes dessas histórias diferem, ambos terminaram com sua morte nas mãos de Trácios. Depois que ele foi rasgado em pedaços, sua cabeça e lira flutuaram rio abaixo em direção ao mar. Seus restos mortais e sua lira flutuaram pelas águas, e suas canções continuaram a serem ouvidas por todos que passavam perto. O povo de Lesbos recuperou sua cabeça e construiu um santuário ao seu redor. Quando Apolo soube disso, ele finalmente silenciou as canções de seu filho. Os restos mortais de Orfeu foram eventualmente devolvidos às musas. Elas fizeram de sua lira uma constelação e enterraram o que restou de seu corpo ao pé do Monte Olimpo. A alma do poeta retornou ao submundo, onde lhe foi concedido um lugar nas Ilhas dos Abençoados. Lá ele finalmente se reuniu com Eurídice, para nunca mais se separar um do outro. Uma terceira versão menos comum da morte do poeta alegou que ele foi morto por Zeus. Segundo essa versão, quando Orfeu voltou ao mundo dos vivos, ele tinha conhecimento que ninguém mais sabia. Ele era o único homem vivo que tinha visto o submundo e falado com seus habitantes. Orfeu começou a contar às pessoas sobre as coisas que tinha visto e aprendido no reino de Hades. Isso era imperdoável, já que quebrava as leis naturais que separavam os vivos dos mortos. Por conta disso, Zeus o matou por compartilhar esses segredos. A sabedoria secreta de Orfeu se tornaria a base para alguns dos cultos mais conhecidos do mundo antigo. A maioria dos mitos gregos conhecidos foram amplamente compartilhados em templos e espaços públicos do mundo antigo. Os poemas, peças e livros que baseamos nosso conhecimento foram amplamente lidos e baseados em histórias que a maioria dos gregos estaria familiarizada. Outra versão mais secreta da religião grega existia no mundo antigo, no entanto. Além da religião dominante, várias seitas pregavam diferentes versões dos mitos e deuses de seus vizinhos. Esses grupos eram conhecidos como os cultos misteriosos. Várias dessas escolas existiram em todo o mundo grego durante as eras clássica e helenística. Muitos desses cultos estavam intensamente focados nos segredos do submundo e no que acontecia com as pessoas após a morte. Como alguém que tinha descido para a terra dos mortos e sobreviveu, Orfeu era uma figura importante em seus ensinamentos. O movimento orfismo alegou que sua seita havia sido estabelecida pelo próprio Orfeu. Eles alegaram que seus segredos, que não eram compartilhados com ninguém fora de seu grupo, tinham sido dados a eles pelo poeta. Alguns acreditavam que Orfeu era um seguidor de Dionísio. Ele havia reformado a adoração do deus, no entanto, para colocar ênfase no vinho como um símbolo em vez de um intoxicante. Alguns historiadores acreditam que os primeiros ensinamentos órficos podem ter visto o poeta como um aspecto de Dionísio. Enquanto mitos mais tradicionais ligavam Orfeu a Apolo, os seguidores do orfismo enfatizavam sua conexão com Dionísio. Para eles, Dionísio era um deus do submundo. Eles ensinavam que ele tinha sido encarnado 2 vezes. Sua primeira encarnação foi o filho de Zeus e Perséfone. Vendo Zeus e Hades como aspectos do mesmo deus, isso fez do deus do vinho a prole do deus e deusa do submundo. Orfeu o reverenciava não pelo vinho que fazia, mas por seus laços com Perséfone e o reino dos mortos. Muitos historiadores também acreditam que o envolvimento de Eurídice na história pode ter sido um elemento posterior que não era original para a crença órfica. Em vez disso, eles pensam que ele pode ter ido para o submundo por outra razão, possivelmente para trazer Hécate para o mundo dos vivos. Os mistérios órficos são mencionados pela primeira vez por volta dos séculos 5 e 7 a.C. Foi um dos mais bem estabelecidos e amplamente seguidos cultos misteriosos do mundo antigo. Na verdade, muitos escritores conhecidos da era clássica incluíam elementos dos ensinamentos órficos em suas obras. Enquanto os membros dos mistérios eram proibidos de revelar tudo o que sabiam, muitas pessoas parecem estar cientes de pelo menos alguns ensinamentos do orfismo. Platão, Sócrates e Heródoto incluíram algumas crenças órficas em seus escritos. Embora muitas vezes se aproximassem dessas lendas do ponto de vista filosófico e não como prova doutrinária, sua familiaridade com o material sugere que elas tinham alguma base na tradição órfica. Alguns estudiosos acreditam que textos órficos conhecidos podem ter sido escritos por algumas dessas figuras. Pitágoras, em particular, está ligado a muitas das obras do culto. Os ensinamentos de Pitágoras espelhavam tão de perto os dos mistérios órficos que muitos historiadores, através dos tempos, acreditavam que era óbvio que ele tinha sido iniciado no culto. Alguns até afirmaram que ele escreveu muitos dos textos que sobrevivem hoje.
Enquanto os seguidores do orfismo alegavam que seus poemas e hinos tinham sido escritos pelo próprio poeta mítico, muitos creditaram pelo menos alguns deles a outros escritores gregos notáveis. Já conhecia a trágica história de Orfeu? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Até a próxima!